Meus amados irmãos, a paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, o nosso irmão Claudinho. E hoje eu estou trazendo aqui, meus amados irmãos, é a segunda lição do terceiro trimestre, que já foi aí feita a abertura pelo nosso pastor, o domingo anterior, que foi domingo de Santa Ceia, o qual teve a primeira lição falando a respeito de Daniel, ora por um despertamento. E hoje a lição de número 2 vai falar do despertamento espiritual, um milagre. Despertamento espiritual, um milagre. É o tema da lição de número 2. O texto áureo diz o seguinte: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. E também está em Neemias capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Eu só quero tirar somente dessa leitura bíblica em classe, eu só quero estar falando apenas de um versículo, para a gente dar o nosso ponto de partida, a nossa base da nossa lição, que é a respeito desse tema sobre despertamento espiritual, um milagre. Só quero ler Esdras, verso 1, capítulo 1, que diz o seguinte: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor da boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reinado, como também está escrito dizendo, verso 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou para edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então, aí está a nossa lição. A nossa lição, meus queridos amados irmãos, ela tem 4 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o despertamento espiritual emana do próprio Deus, ou seja, tem a iniciativa divina, o ponto de partida foi de Deus, não foi do próprio Ciro, foi Deus que despertou a Ciro. Então, o primeiro tópico vai falar do despertamento espiritual emana do próprio Deus. O segundo tópico vai falar das finalidades do despertamento. O terceiro tópico vai falar que Deus cumpre as suas promessas. E o quarto tópico vai falar o despertamento torna homens obedientes à palavra. E qual é o ponto, irmão, central da nossa lição? O ponto central da nossa lição, meus amados irmãos, o objetivo geral, é reconhecer a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Aqui no caso foi Ciro, Deus despertou Ciro, um rei gentil, um rei considerado pagão. Quem diria, irmão? Até Isaías vai profetizar, falar de Ciro muitos antes do seu nascimento. Ciro nem sonhava nascer, Isaías profetizou a respeito de Ciro. E quando isso é proferido por boca de Isaías, inspirado por Deus, isso demonstra que Deus conhece o nosso futuro, sabe e está no controle de tudo. Então, meus amados irmãos, essa lição que vem a servir para despertar, assim como Deus despertou a Ciro, para que pudesse trazer a liberdade ao povo que estava cativo 70 anos. Chegou o fim dos 70 anos. Acabou a escravidão. E Deus precisava despertar alguém. Deus precisava despertar alguém para que o povo voltasse, à sua terra, voltasse às suas origens e voltasse a ser uma pátria. Quem sabe Deus está usando esse tempo, tudo isso que tem nos acontecido para nos despertar. Para que nós possamos acordar, ficar mais atento, ficar
ficar, meus amados irmãos, mais consciente, né, que Jesus está cada dia mais perto do que nunca. Então, meus amados irmãos, que nós possamos despertar, né? O que é despertar? Despertar é acordar, levantar. Então, nós possamos esse tempo, irmão, acordar, levantar, porque Deus quer nos usar. Assim como Deus despertou a Ciro e usou a Ciro para um propósito, para uma finalidade. E qual foi a finalidade que Deus usou, despertou a Ciro? Primeiro, para cumprir as suas promessas. Porque Deus prometeu, Deus disse que o povo ia ser cativo por 70 anos. Mas ele prometeu que ao fim dos 70 anos o povo ia voltar para sua terra. Então Deus despertou a Ciro primeiro para cumprir a sua promessa, para cumprir a sua palavra. Segundo, porque que Deus despertou a Ciro para haver uma restauração nacional de Israel. Israel perdeu a sua identidade, Israel perdeu a sua terra, então Israel precisava ser restaurado nacionalmente, Israel precisava voltar a ser nação, irmãos. Então Deus fez isso, irmão, despertou aquele homem e chama ele de ungido, está lá em Isaías. Então chama ele de ungido. É a única vez que a Bíblia chama um rei gentil de ungido. Então, meus amados irmãos, que nós possamos vir despertar. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento que você venha despertar. E que essas lições aqui, irmãos, ricas e preciosas, sirva para despertar você, sua casa e a sua família. Tá bom, meus amados irmãos? Que Deus vos abençoe. E saiba que Deus também quer usar você, como ele usou a Ciro, né? Como ele usou a muitos, né? Que muitas das vezes nós podemos até dizer assim, não damos nada, mas é esses aí que o Senhor quer despertar, quer usar com um propósito e com uma finalidade. E para encerrar aqui, né, outro propósito para o qual Deus usou a Ciro foi para a glória do seu nome. Isso é maravilhoso, para que Deus venha a ser glorificado. Então, meus amados irmãos, que Deus te abençoe nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite que você estiver assistindo esse pequeno vídeo aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Um abraço. Fique na paz.